Boa noite, meus irmãos. Nós vamos continuar aqui, então, essa nossa tarefa, né? Tiramos aí algumas quartas-feiras para falar sobre como lidar com os males da nossa alma. E hoje nós vamos pegar uma narrativa, uma história bíblica muito conhecida, para nós aprendermos como lidar com o medo e a preocupação, né? Afinal de contas, qual de nós, né, nunca se viu em um momento onde foi tomado, principalmente momentos de decisão, né, pelo medo, pela preocupação, pelas circunstâncias da vida, ou talvez alguma coisa que te aflige. E eu vou te chamar lá a 1 Samuel, capítulo 17, para nós aprendermos com esse texto. 1 Samuel 17. É um texto que até as nossas crianças já sabem aí, né? Quase que de cor, né? Que é a história do desafio de Davi e Golias. 1 Samuel, capítulo 17, você vai manter aberto. Uma vez que nós já conhecemos a história, nós não vamos passar por todos os versículos, eu sei que você conhece a história. Então nós vamos passar apenas naqueles pontos que são importantes para nós, para compreendermos aí esse tema, lidando com o medo e a preocupação. Mas antes, feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Ó Deus, mais uma vez, nós nos encontramos aqui, como povo do Senhor, como igreja, para aprender mais, Deus, da palavra do Senhor, e para, conduzidos por ela, vivermos, Deus, uma vida mais próxima de Ti, e uma vida, Deus, que seja mais tranquila de ser vivida, uma vida mais cheia de coragem, mais cheia de esperança, uma vida, Deus, com mais qualidade, e sabemos que isso também a Tua palavra tem as diretrizes e traz para nós. Abrimos em mais uma história hoje, Deus, e como é bom ver como as narrativas bíblicas, essas histórias nos ensinam tantas coisas preciosas, e essa noite, Deus, que não seja diferente, que o Teu Espírito seja o nosso professor, que aprendamos e saiamos daqui prontos a colocar isso em prática. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus. Meus irmãos, e esse tema ele é tão importante porque, fala sério, né? Nós vivemos tempos cheios de situações adversas. O nosso irmão Diácono Brian aí comentou, né, na sua oração a própria instabilidade do nosso país, né? Se você acha que está tudo bem, definitivamente você mora num país errado, porque nós vivemos, meus irmãos, sim, um tempo de muita insegurança, principalmente para nós cristãos, um tempo de incertezas quanto à economia, quanto ao futuro do nosso país, e isso vai gerando em nós preocupações das mais diversas. Sejam aquelas preocupações simples, né? Será que eu vou ter salário no fim de mês, ou será que o meu salário vai dar conta de sustentar a minha casa? Como é que vai ficar a formação dos meus filhos? Eu sei que hoje existe realmente um problema sério com a escola. Como é que vai ficar a formação dos meus filhos? E a perseguição, meus irmãos, que cada dia mais se alinha dentro do Brasil, a perseguição contra o cristianismo, né? Eu creio que todo mundo viu aquela papagaiada, né, da família, né, de tentando destruir essa ideia, né, trazer uma ideia negativa da família brasileira. E aquilo com certeza, meus irmãos, afeta, né, um dos nossos pilares fundamentais, que é a família. Irmãos, e se nós não soubermos como lidar com as mais diversas preocupações e medos que se aparecem ao longo do nosso tempo, nós vamos ser tomados por esse medo e por essa preocupação de forma tão excessiva que a nossa qualidade de vida, ou até mesmo o nosso viver, ele vai ser afetado por isso, meus irmãos. E olha, quantas pessoas, né, por causa de medos, preocupações e incertezas, não tiram a própria vida. Não é verdade, meus irmãos? Infelizmente, quantas pessoas não suportam, né, os medos e a ideia das incertezas e acabam tirando a própria vida. Medo e preocupação, meus irmãos, são duas circunstâncias, duas situações que acompanham o ser humano aí durante todo o período da sua história. Porque, de novo, isso retorna ao Éden.
Nós somos criados para viver em segurança, debaixo das asas do nosso Deus, sendo cuidado por Ele. E infelizmente a gente abriu mão disso, Adão abriu mão disso, e então começou também a ter medo, a ter preocupação, porque ele se desvencilhou, né, da fonte que é a segurança. Valeu, Brian, brigadão. E meus irmãos, nós precisamos entender, então, que medos e preocupações fazem parte da nossa estrutura, estão dentro do nosso sistema, está dentro do pensar humano, faz parte do pensar humano. E medos e preocupações, eles são alimentados pela nossa mente, que por sua vez é alimentado pelas nossas percepções, né? A nossa percepção sensorial. A forma como eu vejo o mundo interfere na forma como eu vou encarar o mundo. Então, a minha mente, ela está sempre alimentada com a minha visão do mundo, como que eu enxergo o mundo, como que eu olho para os problemas no mundo e como eu encaro, né, os problemas no mundo. Se eu entendo o mundo de um jeito, a minha preocupação é uma. Se eu entendo de outro, a minha preocupação é outra. Então, a percepção que o crente tem do mundo ao seu redor o levará a agir de uma maneira em que ele demonstrará ou confiança em Deus e na sua palavra, ou confiança nos sentimentos que foram alimentados por uma mente que é influenciada por um mundo, por uma visão de mundo, e que leva a pessoa então a ficar preocupada e a ter medo. Ou seja, a percepção que você tem do seu mundo, quem governa o mundo, como as coisas acontecem no mundo, é que vai ditar a sua atitude, né? Ou eu retorno, a sua atitude diante das circunstâncias desse mundo vão apontar se você realmente crê que esse mundo tem um governador santo, justo e que não falha, ou se você está confiando simplesmente naquilo que você vê, nas circunstâncias dos seus olhos. Então isso vai ser um problemão na sua vida. E a Bíblia, meus irmãos, ela mostra momentos, né? Nós encontramos histórias onde pessoas se depararam com circunstâncias que as levaram então a medo e preocupação e até que tomar uma decisão diante do medo e da preocupação. E esse exemplo que nós temos aqui de 1 Samuel 17, ele é maravilhoso, porque aqui você tem Saul, né, o primeiro rei de Israel, e que vai entrar aqui, é uma ilustração perfeita de uma pessoa dominada pelo medo, que perde a chance de dar um testemunho de confiança no Senhor para todo o povo, porque ele está tomado pelo medo. Aliás, não é só medo que caracterizou Saul, não é verdade? Inveja, ódio, né? Tudo isso caracterizou a vida de Saul, principalmente quando ele tentava se comparar com os outros, né? Especialmente com Davi, aí, que tornou seu arqui-inimigo, né, declarado. E então você tem nessa história, por um lado, Saul, o rei de Israel, perdendo essa oportunidade, e por outro lado você tem que essa pequena figura, Davi, um homem que dependia de Deus, que confiava na lei do Senhor, que sempre deu um testemunho vivo e vibrante dessa confiança. E no episódio aqui, com o gigante Golias, o narrador vai comparar a atitude desses dois homens diante do medo e da preocupação. E, meus irmãos, muita coisa nós temos a aprender aqui com essas atitudes, né? Principalmente sobre como glorificar a Deus nas circunstâncias comuns, né, da nossa vida e que às vezes nos trazem aí preocupação. Mas olha para o texto comigo. O verso 1 até o verso 3, ele mostra para nós que então os filisteus se colocam ali, né, invadem Israel para iniciar uma batalha. Saul, quando fica sabendo dessa invasão dos filisteus, ele coloca o seu exército ali no vale de Elá, né, frente a frente, e para ficar frente a frente com o inimigo. No verso 1 a 3, diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá.
e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas noutro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então, desenha isso na sua cabeça. Imagina só, dois exércitos se põem ali, um de frente de outro, no meio apenas um grande vale, o vale de Elá. Só que você não tem uma batalha, o peso aqui não é o mesmo. Às vezes, irmãos, a gente tem a mania de achar que o exército de Israel era um exército poderoso, com muitos homens e carros de guerra, o maior exército do seu tempo, quando na verdade não é isso. O exército de Israel, definitivamente, meus irmãos, as batalhas que Israel venceu, foi porque Deus estava com eles. Nem de longe eles eram um grande exército do tempo antigo. Já os filisteus, uma máquina de guerra, conhecidos por serem cruéis, já nesse tempo, provavelmente desbravadores do mar, homens de guerra. Então, esse cenário é um cenário de grande tensão. Somente um vale separa Israel do seu encontro com a morte, né, com os filisteus. Uma situação muito tensa. É como se fosse assim, são as horas que antecedem a tempestade. E é muito tenso, tudo muito tenso. De repente, esses exércitos então se posicionam para combater, estão prontos para combater, mas do lado filisteu surge um homem dos gigantes, de nome Golias, da família dos gigantes de Gate. Olha aí o verso 4 até o verso 7. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, muito grande. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então, prontos ali para a batalha começar, de repente surge um tanque de guerra, né, saindo dos filisteus. Imagina só, meus irmãos, está um do lado e tem o vale, de repente surge esse homem muito grande, mesmo esqueci agora o tamanho de novo, né, eu nunca gravo, 2,92, isso, o Diácono Cláudio está falando, muito grande. A família de Gate, né, o povo de Gate era conhecido por ser muito alto. Então ele surge e ele tem uma armadura de bronze. E o que acontece quando o sol bate no bronze? Ele brilha. Imagina esse homem chegando como se fosse um ser celestial, um imenso de uma máquina de guerra, aparecendo no sol que cortava ali o vale de Elá. Irmãos, com certeza foi uma visão de tremer de medo, um grande guerreiro, um guerreiro quase que celestial, que brilhava à luz do sol do vale de Elá. Então, de repente esse guerreiro ele aparece e ele desafia o exército de Saul, pedindo um duelista, alguém que pudesse lutar com ele, sem que não precisasse haver batalha. Olha aí o verso 8 até o 10, diz assim: parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-os em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Então, isso aqui mais ou menos é o que o dito popular fala, né? Seria sair do espeto e cair na brasa, né? Porque de um lado você tem um grande exército, uma máquina de guerra dos tempos antigos. De outro lado você tem esse grande homem, um tanque de guerra, uma outra máquina individual de guerra,
e de repente ele faz essa proposta, fala, não vamos guerrear não, se vocês vencerem, nós vamos ser seus escravos. Agora, se eu vencer, vocês então ficarão subjugados ao povo dos filisteus. Não é uma proposta excelente, né, meus irmãos? Mas é melhor do que a guerra, porque a guerra certamente ela seria perdida. Então, o que está diante do povo agora é aquilo que eu chamo de o grande evento de medo. Aquela situação onde você olha e parece que as saídas são muito difíceis. Parece que todo lugar que você pensa, cada estrada que você pensa em trilhar é uma estrada de perigo. Cada decisão que você tomar vai ser uma decisão onde você vai enfrentar algum medo, alguma objeção, alguma coisa que vai contra, né, aquilo que você desejava. E, meus irmãos, a grande questão aqui é a seguinte: quem deveria ser esse duelista? Quem que deveria ser aquele que ia dar o passo para frente e falar, eu vou defender meu povo? Vocês têm ideia de quem deveria? Saul, né? É o rei. Esse é o papel do rei, né? O rei tem muitos benefícios para que, se preciso for, ele se entregue, né, a vida dele para o povo. Saul deveria ter dado o passo à frente e dizer, eu sou o duelista, eu vou contra esse homem porque ele está afrontando o exército de Deus, o exército de Deus vivo. Mas o narrador, meus irmãos, conta para nós que a aparição desse homem causou espanto e medo, não só em Saul, mas em todo o exército. Olha aí o verso 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E o que acontece quando eles se espantam e temem muito? Eles ficam paralisados. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. É um evento tão... Irmãos, pensa bem. É o exército israelita, é o povo de Israel, o povo que venceu tantas batalhas antigamente, sendo envergonhados. Ninguém se põe, ninguém se coloca, meus irmãos. Um exército que tinha tantas conquistas no currículo, agora está todo mundo amedrontado. Ninguém dá um passo em diante, meus irmãos. E o mais espantoso é que essa situação, ela se arrastou por dias e dias e dias, porque olha aí o verso 16, vamos ler juntos o verso 16? Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, e todos os dias afrontando o exército de Israel, sem que aparecesse um único duelista, meus irmãos. E com certeza, viu, esses 40 dias eram mais do que suficientes para Saul ali se lembrar a razão daquela guerra e descobrir, sim, que ele poderia agir com sabedoria, sabedoria que Deus já havia dado antes, digo, mas o medo de Saul foi tão grande que ele ficou paralisado, ele não fez nada. E pior, você sabe o que ia acontecer? Daqui a pouco a oferta ia ser retirada, e o exército dos filisteus ia fazer o quê? Ia matar todo mundo. Irmãos, a pior atitude que nós podemos ter diante de situações de medo, situações de preocupação, é permitir que o medo nos trave, viu? Quando a gente permite que as situações, as circunstâncias, elas nos abalem tanto, que o medo nos trave, irmãos, isso é um perigo muito grande, porque Deus nos dá tempo de decisões, Deus nos dá tempo de encarar os medos, mas esse tempo passa, meus irmãos. E aqui, olha, se não fosse a intervenção divina, o vexame de Israel seria terrível, né? A oferta ia passar e o exército ia passar a ser um exército ou que não existia mais e o povo israelita se tornaria povo filisteu, grande inimigo, ou eles se tornariam ali escravos daquele povo. Mas o texto aponta, meus irmãos, para um outro cenário, onde também é revelado um outro personagem dessa história.
Então você vê Saul, o grande rei, que temeu tanto, que não conseguiu tomar uma única decisão. Por outro lado, verso 12 até 15, você tem a figura de Davi. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e seguiram a guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então Davi, o mais moço da família de Jessé, não foi para a guerra, mas ele ia até o campo de guerra, alimentava, levava comida, para os seus irmãos e voltava todos os dias para cuidar do pastoreio, do rebanho do seu pai. Ou seja, não é um homem de guerra. Definitivamente não é o homem que deveria se colocar, se interpor entre meio, humanamente falando, não era ele que deveria se interpor entre o caos, entre a morte e o povo israelita. Mas, no 40º dia, parece que quando Davi foi levar comida para os irmãos, ele ouviu o desafio de Golias. Olha aí o verso 26, vamos ler juntos o 26? Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha que reação, meus irmãos. Davi imediatamente ouviu as afrontas daquele guerreiro, e aquele guerreiro, ele entendeu, olha, esse cara ele não está afrontando somente o povo de Israel, ele está afrontando algo muito maior. Esse homem está questionando o exército do Deus vivo. E, meus irmãos, é inevitável você comparar essas duas atitudes aqui. Você tem de um lado o rei que ouviu, que olhou para essa circunstância, tremeu a tal ponto de que não conseguiu fazer nada. O máximo que Saul fez foi oferecer uma recompensa. Se alguém matar esse gigante, eu vou dar a filha do rei, eu vou isentar a casa dele de impostos, e mais nada. Do outro lado, você chega esse homem, que nem era um guerreiro, que nem fazia parte dos exércitos de Israel, e ele demonstra, meus irmãos, essa coragem de olhar para aquela situação e falar: que isso? Esse cara está afrontando o exército de Deus. Irmãos, no que consiste a diferença desses dois? Aonde que está? O evento Golias, ele causou medo e preocupação em ambos. Isso é certo, porque Davi depois vai falar que ele está indo enfrentar isso, mas ele não está indo no nome dele, ele está indo em nome do Senhor dos Exércitos. Então esse evento certamente causou medo nos dois. Davi também teve medo daquele guerreiro. A diferença é que Saul, temendo pela própria vida, amando mais a vida, ele nem mesmo ousou lutar, ele nem deu um passo, ele só fez o que eu te falei, ofereceu coisas, ele falou: se alguém fazer por mim, beleza, se alguém não fizer, que morra todo mundo, mas eu não vou lá, eu amo muito a minha vida para me colocar em batalha com esse homem. Davi, porém, meus irmãos, olhou para o mesmo evento. Olha só, nós estamos falando da mesma coisa. Esses dois homens tiveram diante da mesma circunstância, mas um deles amou mais a vida e olhou para aquela circunstância como algo terreno. Olhou para aquela circunstância como se toda a força do mundo dependesse dos braços da inteligência de um homem, da estratégia de guerra dos homens. Davi, por outro lado, ele também teve medo, mas ele se dispôs, porque ele viu uma coisa: espera aí, o que está acontecendo aqui é que o nome de Deus está sendo afrontado. Você vê que Davi, a questão de Davi aqui, meus irmãos, não é a vida.
O que fez que Davi tivesse esse ânimo diferente diante desse evento aqui? Meus irmãos, se você buscar na vida de Davi, nós vamos encontrar muitos erros. Nós falamos aqui de um erro terrível, alguns domingos atrás. Mas se tem uma coisa, meus irmãos, que nós vamos ver na vida de Davi, é que ele tinha uma profunda devoção a Deus. Esse homem amava a Deus, ele tinha o coração, no coração ele amava assim ao Senhor, ele tinha a lei de Deus, a lei do Senhor, como fonte orientadora para a vida dele. Não foi um homem perfeito, e a Bíblia mostra isso para nós, mas, meus irmãos, ele fazia do amor ao Senhor e da lei de Deus a razão da vida dele. Ele vivia apreciando Deus e a lei. Ele sabia, meus irmãos, o que estava escrito na lei do Senhor. De onde vinha a fonte da confiança de Davi? Essa frase dele, quando ele fala assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, ela é sugestiva. Porque como é que Davi sabia que o Senhor dos Exércitos ia proteger ele naquele momento? Volta a sua Bíblia lá para Levítico, capítulo 26. Eu vou pedir para algum de vocês ler, por favor, Levítico 26, do verso 6 até o verso 8. E aí, aqui você entende, gente, a fonte da coragem de Davi. E fica muito claro quando ele fala que a força dele vem de Deus. Dá uma lida aí. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguirei os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 entre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Meu irmão, só essa mensagem aqui deveria ter sido suficiente para Saul. Ele deveria ter se lembrado, peraí, existe um Deus que comanda todas as coisas. Existe um Deus muito mais poderoso que os filisteus, e este Deus disse que Ele mesmo seria a nossa vitória. Irmãos, quantas vezes Israel batalhou contra o impossível e venceu? Quantas vezes Deus livrou aquele povo? Quantas vezes Deus entregou na mão deles povos mais poderosos? Por quê? Porque havia uma promessa. E aqui, meus irmãos, está a diferença, a fonte do ânimo de Davi. Saul olhou para o mundo e falou assim, rapaz, tem que fazer não, né? As circunstâncias desse mundo são assim mesmo. Esse mundo é assim mesmo. Tem uns mais fortes, tem uns mais fracos. Esse mundo é assim mesmo. Tem momentos que a gente ganha, tem momentos que a gente perde. O mundo é assim mesmo, de vez em quando eu preciso ceder alguma coisa. Ele olhou, meus irmãos, aqui para baixo. O medo de de Saul, foi alimentado por uma falta de consciência de quem Deus é e das promessas do Senhor. Davi teve medo, mas Davi se lembrou de uma coisa: o mundo não é aleatório, o mundo não funciona por regras próprias, o mundo não funciona pela força dos braços do homem. E Davi diz, eu não preciso temer, eu não preciso me preocupar, eu não preciso ser travado pelas circunstâncias, porque eu sei que existem promessas, existe um Deus que cuida de mim. E ele olha para aquilo e fala, eu posso. Irmãos, quando nós comparamos aqui, a diferença é exatamente essa. Qual foi a diferença da atitude de Saul e de Davi? Saul amou demais a vida. Davi, pelo contrário, mortificou a própria vida. Falou assim, olha, se preciso for, pela glória do nome do meu pai, que está sendo aqui vilipendiado, pelo nome que está sendo acusado, eu vou. É mais importante para Davi a glória de Deus do que a própria vida. É mais importante para ele servir ao Senhor com todas as suas forças do que se preocupar. Meu irmão, era o nome do Senhor que estava sendo afrontado e ele sabia disso. Davi olhou então para aquele fato e falou assim, esse homem não é mais poderoso, esse evento, essa circunstância não pode apagar as promessas que Deus tem para o seu povo. Esse homem pode ter quase 3 metros,
mas ele não apaga com a sua couraça as promessas de Deus, meus irmãos. Ele olhou para aquilo e ele falou: é só mais um homem, é só mais um homem, é só mais um dentre tantos que dizem não a Deus, que são insensatos e que se colocam contra o povo de Deus. Irmãos, o homem natural, ele sempre vai desafiar Deus, sempre vai desafiar o seu povo. Tanto é que quando Davi, ele ouviu o desafio de Golias, tomou a iniciativa e foi até o filisteu. Saul tenta pôr uma armadura nele, ele fala: não é isso, e não é isso aqui a minha força. E de repente ele vai, cajado na mão e uma funda. E aí quando Golias vê isso, olha aí o verso 41 até o 44, ele olha e fala assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e ao seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas fera do campo. Então Davi é a figura, meus irmãos, ele é aqui o estereótipo do homem que confia em si. Ele olhou e falou: eu tenho couraça, eu tenho tamanho, eu tenho força, você está vindo comigo com paus, eu vou esfregar a sua cara no chão, e eu vou dar o seu corpo aqui para os animais no campo. Só que Davi, meus irmãos, responde na mesma altura, porque olha aí o verso 45 até o 47, a resposta desse homem. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. E aí a fonte da coragem de Davi: eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha a preocupação de Davi. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Irmãos, essa resposta, ela me arrepia. Assim, é emocionante, quando você olha Davi falando assim: vem, pode vir. É olhar para a circunstância e falar assim: eu não tenho medo de você. É olhar para a decisão, é olhar para o momento, é olhar para o medo, para a preocupação e dizer: eu não tenho medo de você. Pode vir, porque atrás de mim há algo muito maior. Há promessas de um Deus vivo, há uma realidade. Irmãos, e para Davi, isso é suficiente para que qualquer evento seja diminuído. Qualquer evento. Saber, meus irmãos, que o braço poderoso de Deus está conosco, faz com que toda circunstância se apequene. E aí a gente começa a ver, e aí nós começamos a lembrar, falar: olha, quantas vezes Deus nos livrou? Não será agora que Ele vai livrar de novo? Por que tanto medo? Por que tanta preocupação? Se o Senhor já fez, e Ele é Deus que faz pelo povo. Em sua humildade, Davi se torna grande, não porque ele quis ser grande, mas porque Deus é grande para ele. Essa demonstração revela que Davi tem em Deus tudo o que precisa para viver nesse mundo. E essa é a fonte da coragem desse homem, meus irmãos. Olha, esse fato aqui, ele ilustra muito bem para nós, meus irmãos, a realidade de que nenhum evento deveria nos fazer travar de medo, não é verdade? Nenhuma decisão. Seja um medo econômico, seja um medo de decisão, seja um medo do futuro, nada disso deveria nos travar, meus irmãos. Porque já vencemos batalhas antes,
com o nosso Deus do nosso lado, já vencemos antes. E ainda que o gigante pareça grande demais, nosso Deus é muito maior. Então, se tem uma coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que se nós encararmos corretamente os eventos dessa vida, aqui está a chave. Se você olhar para os eventos dessa vida e achar que as circunstâncias, que a vida, que os boletos, que a falta de recurso é maior do que o seu Deus, que é, por exemplo, o dono do ouro e da prata, você vai se desesperar, você vai cair no medo, a preocupação vai te tomar de tal forma, e olha, ser tomado pelo medo é perigoso, porque quando a gente é tomado pelo medo, a gente trava, e aí as ações sábias que nós deveríamos tomar, nós não tomamos, meus irmãos. O que nós temos que fazer é colocar Deus como a razão da nossa vida, sabe? Realmente o sentido último. Certamente, meus irmãos, muitos eventos nos nossos dias vêm desafiando a nossa coragem. É fato. Todos nós temos as nossas lutas. Eu sei que você tem os seus medos, você tem os seus temores, você tem as circunstâncias da quais de vez em quando você perde o sono, as que te fazem chorar. Eu sei que você tem isso, todos temos, mas esse texto ensina-nos a olhar assim, olha, nenhuma situação da vida foge à realidade de que Deus é muito maior do que tudo isso. Nada, nenhuma realidade. Como eu disse, meus irmãos, o medo e a preocupação são coisas da nossa mente que são alimentadas pela nossa percepção do mundo. A forma como eu vejo o mundo e as coisas. Se eu sou um descrente, se eu vejo o mundo como uma sucessão aleatória de eventos, tempo que passa, simplesmente isso, tudo é muito grande. Mas se eu olho o mundo como um mundo governado por Deus, do qual as suas promessas nenhuma caem por terra, aí então, meus irmãos, eu posso encarar os eventos dessa vida sem ter medo. Não precisamos ficar alarmados, mas confiarmos que nesse momento, Deus é tudo o que nós precisamos e que temos tão somente nele e em sua palavra o que é necessário para encararmos as situações que são constantes, infelizmente, na nossa vida. Os eventos atuais não podem ditar o nosso viver. Precisamos confiar em Deus e saber que Ele é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos. Essa é a fonte da coragem, meu irmão. Então, o que você precisa fazer? Como lidar com nossos medos e as nossas preocupações? Primeira coisa, meus irmãos, é se humilhar diante de Deus, sabe? Porque, pensa bem, toda vez que eu olho para o mundo e eu tiro Deus do mundo, eu digo, não, essa situação aqui é difícil demais, e eu tiro Deus, eu não oro ao Senhor, eu não confio nas promessas de Deus. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Deus é pequeno demais. E aí o que eu estou fazendo, meus irmãos? Isso é orgulho. Todas as vezes que eu me esqueço que Deus é soberano, e meu irmão, Deus é soberano, inclusive para fazer o que Ele quer com a sua vida. Se esse é o momento de você ficar desempregado, perder o emprego, Ele é soberano para isso. Se é o momento da doença, Ele é soberano para isso. Se é o momento de você passar por alguma dificuldade, Deus é soberano por isso. E olha, muitas das nossas dificuldades são, meus irmãos, na verdade, oportunidades. Momentos em que Deus está nos dando a chance de testemunhar a nossa fé, de mostrar que realmente confiamos, entendendo que Ele é soberano para Ele fazer o que Ele quiser. Não há circunstância na minha vida que deve me fazer temer, porque Ele tem todas as coisas. Cada dia que nós vivemos, meus irmãos, nós vivemos por misericórdia. A vida é um dom. A vida é uma concessão que Deus nos dá, não é algo nosso, não está na nossa posse, mas é uma concessão. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer para encarar os nossos medos e preocupações, meu irmão, é descer do nosso pedestal. É parar de achar
que nós estamos em uma situação favorável, onde nós merecemos sempre o melhor, onde nenhuma coisa deve nos abalar, irmão, nós devemos descer daí e entender que a vida traz os seus desafios, sim, e que é necessário enfrentá-los. E de vez em quando eles vão dar medo, muito medo. Mas eu preciso encarar. Eu preciso descer desse pedestal. Mas espera aí, não sou eu que sou soberano sobre isso. Deus é. E esse é o momento pelo qual eu tenho que passar. E, meus irmãos, essa descida de pedestal, ela passa por uma coisa que nós falamos na quarta-feira passada, que é a mudança do nosso pensamento. Filipenses 4:8, eu vou ler para os irmãos. Nós lemos quarta passada. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo está dizendo, o crente não deve andar ansioso com coisa alguma, ele tem que colocar tudo diante de Deus, em oração, em súplica, com ações de graça, e logo em seguida, ele tem que crer, porque a paz de Deus vai guardar a mente e o coração. E olha só, mudança de pensamento, guardar a vossa mente. Deus está dizendo, olha, o que você precisa é colocar a sua mente e seu coração no lugar certo. E lembrar que esse mundo, ele é governado por um Deus. E por último, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que nesse mundo debaixo do sol, e olha, que pode parecer estranho, mas a gente precisa reconhecer que a vida, a minha vida e a sua vida, não é o mais importante. Nós fazemos parte, meus irmãos, de um quadro muito maior. Hoje existe essa teologia que diz que você é o centro, de que a sua vida tem que ser regada de coisas. Irmãos, não é. O fim principal do homem é qual? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A minha vida, meus irmãos, não é o mais importante. O meu bem viver não é o mais importante. Eu preciso viver antes para glorificar o Senhor. Então, eu não devo ficar paralisado diante das situações de medo. Às vezes Deus põe o medo na minha frente, a decisão, a batalha, para que eu prove realmente que a minha vida de fato veio para glorificar a Deus. E que eu testemunhe, mesmo no meio do medo. Meus irmãos, principalmente nós que temos a Bíblia, que sabemos que Deus na sua soberania permite tempos. Nós somos aqueles, meus irmãos, que precisam erguer a nossa voz e entender que Deus, em sua bondade, tem nos dado oportunidades para dependermos dEle. E, dependendo dEle, fazer aquilo que realmente importa, que é glorificar o nome dEle. E parar de achar que eu mereço sempre o melhor aqui nessa terra, que qualquer desvio do bem material é uma falha de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, saem da igreja, abandonam a Deus por causa desse pensamento, que acham que mereciam o melhor e Deus não está dando o melhor para ele. Davi olhou para o guerreiro e falou assim, a minha vida não é o que importa. O que importa é que o nome do meu Deus está sendo humilhado aqui. Estão gritando contra o Senhor dos Exércitos. A minha vida não é o mais importante. Eu vou. Eu vou porque o nome do meu Deus não vai ficar na boca desse povo. Que nós, meus irmãos, nos momentos difíceis de nossa vida, não ponhamos nas circunstâncias o nosso foco. Não deixe que os eventos te paralisem. Confie que Deus está lhe dando uma oportunidade, assim como deu a Davi, e ele a usou bem, com sabedoria, para glorificar o nome de Deus e para honrá-lo nesse momento em que está sendo oferecido para todos nós essa oportunidade para vermos as circunstâncias, não pela nossa perspectiva, mas pela perspectiva do nosso Deus. E que Ele nos abençoe, meus irmãos, porque mudar a mente e passar a olhar o mundo como um mundo governado pelo Deus, é a chave da nossa coragem. Se o mundo é aleatório, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas se há um Deus que governa todas as coisas,
o fim principal meu é a glória dele. E todo o resto, meus irmãos, tem que estar debaixo dessa certeza. Aí você vai ter coragem. E aí a gente encara o mundo como ele é, né? De forma verdadeira. Alguém quer comentar, meus irmãos, alguma coisa sobre essa narrativa tão bonita? Já tinham visto essa história por essa perspectiva? Vocês já tinham analisado com essa perspectiva já? Né? Que Deus nos abençoe, né? Que a gente aprenda mais com essas narrativas. Vamos colocar de pé? Vamos encerrar o nosso estudo bíblico, então, orando ao Senhor e pedindo a Ele que nos faça fortes. Senhor Deus, Pai, obrigado porque o Senhor nos deixou promessas, nos deixou o caminho, nos apontou, Deus, a forma de como viver as realidades desse mundo, tendo fé e confiança e esperança no Senhor. Ó Deus, nos ajuda, porque vivemos tempos de tantas circunstâncias que nos dão medo, tantas coisas, Deus, que às vezes aparecem em nossa vida, ó Deus, às vezes inesperadas, situações que nós sequer imaginávamos, e de repente estamos lidando com elas. Ó Deus, se algum dos meus irmãos aqui também passa por um momento de medo, que Deus, que essa palavra encontre realmente o coração, e que nós saiamos daqui prontos a olhar para as circunstâncias de outras formas, e descansar no Senhor e em suas promessas, e em crer que nós somos aquele povo que não deve ter medo de nada, que não deve se preocupar com nada, mas entregar tudo nas tuas mãos e confiar. Ó Senhor, obrigado por mais esse momento, em nome de Cristo, que eu oro ao Senhor, Deus. Amém.